Tarde, boa noite, não sei quem vai entrar, que horas vai assistir. Estamos entrando aqui, eu vou aguardar. Hoje o tema da nossa live é o que será que ele pensa com Caco Santos, nosso querido planejador financeiro, um dos poucos homens que nós temos trabalhando, olha ele aí, e a Mônica também. Vamos lá, deixa eu botar esse pessoal aqui para dentro. E não fica Mônica também, Olivia, olha só. Olá. Tudo bem? Tá bem aí? Ui, que prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Gente, Oi, oi, olha, tudo bem? Aproximar tudo um pouco. bom? E vocês? Oi, Tudo Caco. Tudo bom? Vou pedir Bom desculpa. dia, boa tarde. Me sinto tão Prazer é importante em nosso, companhias Caco. tão incríveis. Minhas professoras. Eu tô procurando. Olha, Você é meu professor também, não vem com essa, não. Vocês sabem que o Caco foi meu professor na PUC. É? Tô lá eu fazendo minhas aulinhas, daqui a pouco quem eu vejo? Caco Santos. Marcos Santos, estamos por lá. mas é isso, a Algo gente que- aprende uns com os Graças outros, né? Essa é a a Deus. ideia. Ainda bem. Somos professores Eu e vou alunos deixar, uns dos outros. eu vou deixar o Caco. Eu vou ter que colocar o tema aqui. Vou deixar o Caco se apresentar. Eu estou aqui me organizando, vocês estão vendo, né? Que eu estou fazendo coisas falando com vocês. Vou deixar o Caco se apresentar, falar um pouquinho dele. Eu queria falar só do tema hoje, falar um pouquinho da base, que uma de vocês duas falar da base também, depois do Caco se apresentar. O que a gente pensou de trazer o Caco hoje é querer saber, né? O que eles pensam. O que será que ele pensa, né? Porque nos métodos consensuais de resolução de controvérsias existem poucos homens nesse universo. E menos ainda planejadores financeiros. Então, menos planejadores financeiros homens. Então, eu fico com essa pulga, né? O que os homens não veem nesse mundo? O que você acha? E o que os planejadores financeiros não veem nesse mundo também? Né? Porque mesmo as mulheres, tem muita planejadora financeira mulher que olha para esse mundo e não vem. Uhum. Então, eu vou fazendo essa introdução, eu vou colocar aqui o nome da live, vou pedir, Caco, você se apresenta, Mônica ou Olivia apresentam a base, e aí só depois você começa a responder, Caco, pode ser? Claro, claro. Bom, para mim é Obrigada. um prazer estar aqui de novo com minhas professoras, Mônica Lobo e Bebel, que me deram a aula na minha primeira capacitação de práticas colaborativas. Olivia, que é referência aqui nessa coisa toda. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Me sinto lisonjeado, de verdade. Eu tenho minha vida moldada por finanças, né? Desde pequenininho eu recebia toda vez que eu visitava a minha avó, que morava com meu padrinho, eu recebia um dinheirinho do meu padrinho, que trabalhava no Banco do Brasil, sempre tinha uma nota novinha de 10 cruzeiros que ele punha no meu bolso. E daí eu sempre tinha um dinheirinho, muito mais do que meus irmãos e tal, e eu começava a emprestar dinheiro para um, dinheiro para outro, não sei o quê, fazer meus controles para poder pegar o dinheiro emprestado, etc. Comecei a entender sobre risco de crédito naquela época, inclusive. Mas, brincadeiras à parte, eu entrei em administração, né, para fazer faculdade, mas porque eu queria ser executivo, achava lindo naquela época trabalhar de terno e gravata. Eu achava que para isso precisava ser executivo e fazer administração. E logo no segundo semestre da faculdade, fui trabalhar na Price Waterhouse como auditor. Fui fazer meu curso de auditoria, fiquei 3 anos lá. Depois engatei 11 anos no JP Morgan, São Paulo e Nova York. Depois mais 3,5 no ING. Depois mais 8 no Barclays. Então, assim, a minha vida sempre foi trabalhando com finanças. E nos meus últimos anos de Barclays, eu fui fazer um processo de coaching, porque eu vi que eu não queria ser presidente de banco, não era meu sonho, eu não sabia qual era meu sonho.
E uma pessoa muito importante para mim, que é a André Vilas Boas, que foi a minha coach, conseguiu, com muita habilidade, extrair que aquilo que eu mais gostava na vida era ajudar pessoas. E daí ela fala, por que você não junta essa grande paixão por ajudar pessoas com finanças, que é a sua grande experiência? E daí eu, né, descobri esse mundo do planejamento financeiro, das finanças pessoais, na verdade, e comecei a me preparar. Foram 2 anos de preparação para uma transição de carreira e cá estou. E daí eu, enfim, lá se vão 10 anos que eu fiz essa transição de carreira. Agora em maio eu completo assim um marco para mim na minha vida, que quando eu comecei finalmente a deslanchar, depois de todo o processo de transição, etc. Meu primeiro cliente foi em maio de 2013. E em novembro, lá para final de 2016, conheço Mônica Gama, através do irmão dela, que é também no mercado financeiro. E ela me apresenta práticas colaborativas. Eu vou numa reunião de práticas colaborativas lá aqui em São Paulo, um grupo de estudos, né, na verdade, para saber o que era. E começo a ouvir aquilo e começa a me encantar. E participo cada vez mais dos grupos de estudos, sem me capacitar ainda, porque cada capacitação que ia ter, a agenda não casava, ia ser em Belo Horizonte, ia ser no Rio de Janeiro, ia ser em Salvador, não sei aonde. Eu ficava desesperado para me capacitar e poder começar a trabalhar efetivamente nisso, porque eu sempre tive uma coisa dentro das finanças pessoais, na minha formação, de colocar pessoas antes de números, né? E esse hoje é o mote de uma empresa onde eu sou sócio, que é a Serafim, que faz planejamento financeiro, que trata do bem-estar financeiro das pessoas. Mas eu tanto sempre coloquei isso na frente que, como resultado do meu processo de coaching, quando eu estava me preparando para essa transição de carreira, o primeiro curso que eu fui fazer foi de formação em coaching. Então, desde lá, finanças comportamentais, ainda que é o tema que a gente ama, né, Bebel? Ainda não era tão conhecido assim, mas lá no meu processo de coach já deu para saber que para mexer no bolso, eu precisava primeiro conseguir saber mexer na cabeça das pessoas. Então, foi a minha primeira formação em coach, eu fiz mais uma depois, e desde então sou apaixonado aí por finanças comportamentais, neurociência, e tenho trabalhado com isso cada vez mais. E, sim, nos métodos de resolução de conflitos aqui, autocompositivos, não litigantes, etc., para mim virou uma insanidade as pessoas não conhecerem isso e achar que só dá para resolver com juiz as coisas. Então, óbvio que tem situações em que isso vai ser necessário, mas na maior parte das vezes a gente sentar, conversar, se ouvir principalmente, vai ser uma coisa muito importante. Então, te conto daqui a pouco, deixar as meninas falarem aqui também sobre base e tudo mais, mas daí eu conto por que eu sou homem e estou por aqui. A minha pergunta ia na contramão da sua, mas eu vou primeiro falar da base. Nós somos um grupo de 4, uma profissional de finanças, que é a Bebel, uma do direito colaborativo, que é não litigante, é uma advogada que não faz litígio, que é a Olivia Furtz, eu que sou terapeuta de família, e a Patrícia Pires, que trabalha em psicologia individual, que não está aqui hoje. A nossa ideia é, cada uma trazendo as suas lentes, a gente divulgar, vamos dizer assim, entre aspas, vulgarizar, não elitizar, todos os conhecimentos que a gente foi tendo ao longo da nossa vida pessoal e profissional. E, com isso, provocar e espalhar para pessoas que muitas vezes não têm acesso aos nossos escritórios e aos nossos consultórios, conceitos que, no nosso ponto de vista, ajudam a gente a ter uma vida mais leve. Então, a gente passeia por temas desde o divórcio, desde a questão financeira, crescimento de filhos, adolescência, envelhecimento. São temas que acontecem no ciclo nosso como seres humanos, mas que, se a gente conseguir uma lente um pouquinho mais cuidada, a gente vai enxergar coisas que, numa outra situação, a gente não enxergava. Então, essa é a proposta da Base Diálogos, e você é muito, muito, muito bem-vindo, né? E eu adorei a provocação da Bebel, quando a Bebel falou o que eles pensam. O que será que eles pensam? Né? E aí você trouxe todo o seu percurso, Caco, e a primeira coisa que você falou foi que quem te deu um dinheirinho era a sua avó.
E que com esse dinheirinho você começou a emprestar, você começou a ver que você tinha jeito para coisa, você teve essa autorização, vamos dizer assim, de ganhar dinheiro, né? Aí vem a minha primeira provocação. Você tem irmãs? Tenho uma irmã mais nova, tenho dois irmãos mais velhos e uma irmã mais nova. A sua irmã faz o quê? A minha irmã, hoje, ela me ajuda na minha prática, ela faz toda a parte operacional da minha atividade aqui, ajuda meu irmão também. Ela é meio que o back-office do meu irmão e meu. Olha, todos os contas a pagar, emissão de nota fiscal, controla fluxo de caixa, organiza a nossa vida, organiza meu site, que é uma coisa que só não está melhor organizado por falta de tempo meu de sentar com ela de fazer isso. Mas ela faz um monte de coisa para mim. Pois é. Então, a sua irmã, pela natureza e pelo contexto que ela nasceu dentro da sua família, ela cuida. Ela cuida de você, cuida da sua empresa, cuida do seu irmão. Sem dúvida. Né? Cuidou muito da minha mãe também. E eu fico pensando, eu tenho uma autora argentina que ela diz: o sexo do dinheiro é masculino. Uhum. Porque nós, mulheres, somos condicionadas ao cuidado. A maternidade, de alguma maneira, que eu acho que isso está mudando, mas ainda é um esforço que a gente tem que fazer. Sim. É anti-horário esse movimento que a gente faz, né? E eu queria, assim, ver como é que você vê esse lugar da mulher no mundo da poupança, e eu achei muito interessante quando você foi fazendo, você fala do coach, você entrou no cuidado, e você usou uma palavra que a sua coaching te disse que você gosta é ajudar pessoas. Ajudar pessoas ainda é do mundo mais feminino. Você juntou, né, a sua avó com seu pai, de alguma maneira, e conseguiu aí encontrar um caminho. Eu queria que você falasse um pouquinho, não sei se Olívia ou Bebel querem complementar a minha fala, de como você vê a dificuldade das mulheres no manejo do dinheiro. Uhum. Bom, a gente tem o quê? Umas 4, 5 horas hoje aqui, né? Porque assim, você está me dando tema aqui, Mônica, para mais de metro. Então, assim, temas que eu adoro falar. Bom, eu adoro falar. E você está me dando aqui muita coisa para pensar. É assim, só uma pequena correção, eu ia na casa da minha avó, mas a minha avó morava com o meu tio, que era meu padrinho, e era ele que me dava o dinheirinho, tá? Minha avó não tinha sequer essa independência, né, financeira, que ela tinha que morar com meu tio, tanto por conta de finanças, quanto por questão de saúde também, ela já não tinha como morar sozinha naquela época. Boa correção. Mas eu tive, assim, para responder a primeira pergunta lá da Bebel, talvez antes, né? Eu sempre tive mulheres muito fortes na minha vida, muito, muito. A minha avó materna, que viveu até os 103 anos, era uma mulher fantástica, um exemplo de vida, um exemplo de otimismo. Ela, se fosse viva hoje, dava banho em todos esses gurus que falam de meditação, de otimismo, positivismo, Simon Sinek e tal, porque ela já falava disso 40 anos atrás, 50 anos atrás. Ela é muito forte. Minha mãe muito forte para cuidar de 4 crianças, enfim, do meu pai, que era um excelente arquiteto e um péssimo comercial. Então, assim, questões de dinheiro não eram com ele, muito pelo contrário. Isso eu vim descobrir com muita terapia, muita análise depois, que na verdade me atrapalhou bastante na vida. Então eu tive, talvez, influências femininas. Minhas primeiras chefes de trabalho em banco foram mulheres fantásticas, a Jane, Madalena, Ana Maria. Tem várias mulheres que foram realmente referências para mim. Então, assim, eu sempre tive muito à vontade, né, no meio da mulherada toda, talvez por isso, né? Eu sou casado, tenho 2 filhas, meu irmão teve 2 filhas, meu cunhado teve 2 filhas, só tem mulher lá em casa, né? O meu irmão tem 2 enteados, eu brinco com ele, só são enteados porque não são de sangue, né? Porque são filhas da esposa dele. Senão seriam mulheres também. Então eu fico muito à vontade aqui. Mas eu acho que, respondendo a sua pergunta, voltando à sua pergunta, Mônica, eu acho que a mulher ainda tem um lugar muito, muito, muito desprivilegiado nesse mundo das finanças. Eu acho que tem como a gente fala, você mesmo fala, né, na nossa capacitação e tudo mais, né, tem culpa dos dois lados, eu acho. As mulheres, eu acho que os homens passaram muito, muito tempo dizendo que aquilo era assunto só deles,
e não permitindo as mulheres terem acesso a isso, e acho que isso enfim, é notório, é secular, né? Tem, sei lá, as razões antropológicas aí para isso, mas e culturais, né? Mas assim, se a gente pensar que até 60, 70 anos atrás a mulher não podia sequer votar, quanto mais ter um cartão de crédito, né? Tinha que ter permissão do marido para ter um cartão de crédito. Então não tinha como ter independência financeira. É impossível, porque não tinha nem sequer permissão para falar do assunto, né? Então isso é uma coisa muito, muito recente, de poucas décadas atrás. Felizmente, esse movimento vem crescendo cada vez mais, né? As mulheres vêm se empoderando cada vez mais. Um grande motivo para eu gostar muito desse tema também é que a Andréa das Boas, que foi a minha coach, né, com quem eu fiz aquele processo, etc., essa virada de chave para eu vir para esse mundo das finanças pessoais foi por conta dela me perguntar, assim, o diálogo foi o seguinte, ao final de uma sessão, ela falou, cara, você conhece alguém que poderia fazer uma revisão técnica do último capítulo do livro que eu estou escrevendo? Eu estou com o livro pronto, estou fazendo uma revisão, só que o último capítulo, que é sobre investimentos, eu preciso que alguém revise lá, porque eu não posso publicar um livro com erros, né? Com coisas, informações que sejam erradas, etc. Eu falei, mas qual que é o seu livro? Aí falou, vai chamar Valor Feminino. Vai ser o primeiro livro de finanças para mulheres do Brasil. Isso já faz lá 12 anos, né? O Bebel tem aí, né? Já falei dele em outras ocasiões, né, Bebel? Eu sou apaixonado por esse livro, obviamente, porque eu acabei fazendo e a frase do que eu mais gosto de fazer é ajudar as pessoas foi justamente nesse dia em que ela me pediu e eu falei, não, pode mandar para mim que eu faço, porque o que eu mais gosto de fazer na vida é ajudar as pessoas. E daí ela ficou com isso muito forte e trouxe para mim isso depois de uma maneira que eu entendesse que dava para fazer isso e ganhar dinheiro fazendo isso, né? Então, naquele livro, ela trazia uma estatística de que 9 entre cada 10 mulheres, em algum momento das suas vidas, vão ter que lidar sozinhas com o seu dinheiro. E isso vai ser por razões voluntárias ou não, vai ser assim, em diferentes tempos da vida, então pode ser porque resolveu se rebelar e morar sozinha, e daí vai ter que lidar com o seu dinheiro, pode ser porque foi para fora, ou pode ser porque enfim, está se separando, ou ficou viúva, ou o que quer que seja. Em algum momento da vida, 9 de cada 10 mulheres vão ter que cuidar do seu próprio dinheiro. Eu não sei ainda qual que ainda não descobri, infelizmente a André não está mais aqui conosco, para eu perguntar para ela, cadê essa 10ª mulher que não vai precisar cuidar do dinheiro? Porque eu acho que são 10 de cada 10, né? Então eu fico muito feliz de ver as mulheres cada vez mais se interessando pelo assunto, porque eu acho que parte da culpa, né, como eu falava, é dos homens que não deixavam as mulheres se envolver no assunto e parte das mulheres também que ficavam muito confortáveis, e isso ainda existe hoje, não falar assim, isso aqui não é assunto para mim e eu fico confortável aqui na minha ignorância, né? Infelizmente, ainda hoje, ainda mais agora, né, trabalhando mais diretamente com prática colaborativa e participando de muitos divórcios, etc., mesmo antes disso, eu já tive muitas clientes de planejamento financeiro que eram divorciadas ou recém-divorciadas que não faziam ideia de como pagar um boleto no banco. Que parte é falta de educação financeira nas escolas mesmo, mas falta também de um interesse de saber, bom, como é que isso funciona? Como é que eu me viro aqui sozinha, né? Entrou uma coisa de patriarcado aqui também, de não deixar as filhas se envolver com isso, né? Não são só os maridos, né? Fala, Bebel. Escola em casa, né, Caco? Exato. Em casa podia aprender, né? Perfeito. Ótima correção. Mas eu queria também trazer uma outra contribuição, que assim, a sociedade não vê com bons olhos uma mulher que sustenta a casa. Geralmente, a mulher que sustenta a casa é porque o marido não é bom o suficiente. Eu vivi uma fase da minha vida que eu ganhei mais e sustentei a casa. O talão de cheque era meu. Eu, na hora do restaurante, se eu tinha que pagar a conta, ainda era a época do cheque, não era do cartão, eu ficava envergonhada e meu marido ficava envergonhado. Nós dois tínhamos uma sensação de que a gente estava fora da caixinha. Então, você sabe o que eu fazia, Mônica? Eu dizia para ele pagar e a gente acertava depois. Pois é, eu acabei fazendo isso. Mas, assim, acho uma loucura quando eu penso nisso hoje. O quanto que foi sofrido para nós dois. Porque se ele estivesse pagando a conta, eu ia ficar feliz da vida de ser sustentada. É uma coisa muito, muito forte no imaginário nosso ainda.
Não, e tem muitas dessas crenças e muito desses paradigmas assim que vão ter que ser quebrados mesmo. E acho que estão sendo, viu, Mônica? Assim, as novas gerações estão vindo com uma cabeça diferente mesmo, né? Eu vejo assim, as minhas filhas, as amigas delas, não querem saber assim de depender de marido. Falando, peraí, eu quero ter minha vida, eu quero ter minha independência, quero ganhar meu dinheiro. E acho que isso, fazendo um paralelo talvez muito tosco, eu participei mais ativamente, uns 2 anos atrás, num grupo antirracista, né, da escola da minha filha. E tem uma série de coisas assim que a gente, sei lá, não faz, né, por sermos brancos e tudo, a gente não faz ideia de quanto sofre e tudo mais. Mas teve uma discussão lá em que a pessoa fala, não, vocês não sabem quanto a gente sofre, e papapá. Eu falei, olha, você tem razão, e eu não faço ideia mesmo, nunca sofri o que você sofreu, etc. Mas eu só queria que a gente fizesse um reconhecimento de como o mundo mudou nos últimos 50 anos sobre isso. Porque 50 anos atrás, nos Estados Unidos, né, a maior democracia do mundo, etc., tinha banheiro separado, tinha bebedouro separado, né? Tem o filme lá das mulheres da NASA que mostra isso muito claramente. Então, avançou-se muito. Falta muito para avançar? Falta muito para avançar. Então, acho que essa questão das mulheres com dinheiro é a mesma coisa. Avançou-se bastante, mas tem muito espaço ainda para avançar mais. Você sabe que tem uma fala no YouTube do Yuval Harari, que ele fala da revolução sexual, que é muito interessante, da revolução das mulheres, da colocação das mulheres no mundo. E ele fala que ela foi a revolução mais rápida e menos violenta que houve. Então, quer dizer que como a mulher avançou desde que ela começou a ganhar direitos e o espaço que ela tomou. Desculpa, ela não ganhou nada, conquistar. Não, conquistar tudo bem. direitos. Boa. Né? Porque é bem diferente. Boa, tem toda razão. Porque já teve um momento que era coerciva a coisa, porque enquanto existia força bruta, de fato a mulher não tinha como questionar. A partir do momento que não podia ser usada a força bruta, a mulher começou a poder questionar, né? E aí ganhou o espaço, conquistou o espaço. E como foi rápido isso? Como vem sendo rápido? E existem diversas visões. Tem gente que acha que está muito devagar, ainda tem muito para ser conquistado. Não tem a menor dúvida. Ainda tem muito para ser conquistado. Ainda tem muita violência por aí, ainda tem violência financeira, ainda tem violência física, ainda tem muita coisa. Mas como a gente já caminhou? Eu acho que você tem razão. Mas eu ainda sinto, por exemplo, que finanças ainda são um assunto que é meio... No grupo de amigos, mulher não entra no grupo, é a conversa dos homens. Não vai discutir economia e política. Economia e política, a mulher não entra na discussão. Eu acho assim, você tem razão, mas eu acho que muitas mulheres não têm o interesse ou não se colocam no lugar de procurar falar sobre isso, né? Eu não vejo hoje em dia, pelo menos, nenhum homem assim falando, não, peraí, aqui não é seu lugar, não é seu lugar de fala. É a forma como se coloca aí. Então, Não acho é que tem muito disso também falado. Não é claramente falado, mas é pouco feminino, Sim. É pouco interessante, a mulher vira independente demais, ela é um pouco ameaçadora. Sim. E acho que isso que a Mônica estava falando, de mulheres que ganham mais do que homens, de fato, tem uma coisa assim do próprio homem se sentir inferiorizado por causa disso, muitas vezes. Pior né? é que a mulher se sente inferiorizada. Sim. A mulher se sente... Eu não sou uma mulher boa o suficiente para alguém me sustentar. Eu tenho que me sustentar. Principalmente classe média e classe alta. Sim. Eu acho... E achei até interessante. Fala, Mônica. Fala. Não, pode ir. Não, teve, se não me engano, foi no mês passado, que naquela revista GQ, né, que é uma revista masculina, etc., tinha o Felipe Andreoli na capa, assim, segurando o cachorro, etc. E foi uma entrevista super interessante, que ele falou, a minha mulher ganha mais do que eu e eu acho ótimo, fico super feliz por ela. Mas é uma declaração que ganhou uma certa manchete de tão diferente que é, né? Então, de fato, tem muito isso ainda. Mas as mulheres estão cada vez mais... Ontem eu tive acesso, acho que saiu dia 20, se não me engano, agora de março, saiu uma pesquisa da Serasa falando sobre
o empoderamento feminino em relação a dinheiro, etc. E as mulheres estão cada vez mais se colocando numa posição de frente mesmo, principalmente nas finanças domésticas, fala, peraí, deixa que eu cuido aqui. O gestor pessoal que passou aqui lá atrás, ali, no comecinho dos comentários, estava falando ali que tem pesquisas que mostram que mulheres são melhores gestoras do que homens, em muitos casos, né? Óbvio que a gente ainda tem essa bagagem cultural gigante ainda para derrubar, mas o cuidar, a mulher, por ser mais cuidadosa, ela acaba sendo, muitas vezes, uma gestora melhor de dinheiro mesmo do que homem. Obviamente, tudo tem o lado positivo e negativo, né? Elas, muitas vezes, correm menos riscos do que poderiam por serem cuidadosas demais. Mas acho que isso também vem com a coisa do conhecimento, né? Uma falta de conhecimento que não dá segurança suficiente para correr riscos. Então, é um aprendizado. Da mesma maneira que os homens não sabem cuidar de bebê, homens não sabiam cozinhar, né? Tinham domínios, né? Que eram de gênero, Sim. que felizmente isso está mudando totalmente. Eu me lembro que meu filho, a terceira filha dele foi de um segundo casamento. Quem ensinou a mulher a dar banho no bebê foi ele, que já tinha experiência de ter tido filhas de um casamento anterior. Então, assim, eu acho que isso está mudando. Olivia, você quer falar? A gente está tagarelando. Não demos espaço para o Olivia ainda. Não, sem problemas, mas é bom. A conversa está fluindo. Eu acho que, na verdade, vocês estão falando, né, desses papéis tão arraigados na nossa cultura, né, que foram direcionando a mulher para o espaço doméstico, do cuidado e tudo mais, e o homem para o campo, para a rua, né, para ir atrás do dinheiro, para ser o provedor. E essas funções hoje estão mudando muito, é isso que a gente está falando. Acho que tem recortes geracionais muito claros, né? Assim, acho que, não sei, vocês que trabalham com educação financeira, né? Mas vejo o quanto que a juventude, né? Mulheres hoje de 30 anos estão muito mais interessadas do que as mulheres da minha faixa, por exemplo, de 45, 46, 50 anos, que não buscavam essa formação, essa educação financeira. Da mesma forma que hoje também a gente vê pais buscando também esse lugar do cuidado. Então, acho que vocês estão falando isso, né? Dos papéis hoje estarem ficando mais embolados, menos complementares e mais, né, divididos. Então, as mulheres também são provedoras, também estão indo para a luta, para a rua, e os homens também são cuidadores, também estão se reorganizando para estarem mais à frente desses papéis tradicionalmente, né, muitas aspas aí, femininos e tal. E o que a gente está discutindo é isso, né? O dinheiro não tem gênero, o cuidado não tem gênero, né? Todo mundo pode cuidar de todo mundo e prover. E aí a pergunta que eu fico intrigada, né, Caco, você falou que você gosta, o lance da sua vida é ajudar pessoas. Isso mostra uma característica sua que destoa um pouco, então, né, desse homem médio, né, que tem uma gana diferente, que você tem uma coisa com cuidado, né? Talvez por ter vindo de um ambiente, né? Você falou da sua história familiar, de quantas mulheres, não sei, estou aqui pensando alto. Mas, voltando lá para a pergunta da Bebel, do início, né, você como um gestor de conflito, né, uma pessoa envolvida, ligada com métodos consensuais, com métodos pacíficos de gestão de conflitos, qual você acha que é a maior resistência, assim, dos teus pares, dos homens, você que está também trabalhando, né, nessa militância, nesse ativismo de difundir essa ideia, o que você né, o que você enxerga? Aonde está? Por que quando a gente junta um grupo, sei lá, 98% são mulheres e 1 ou 2% homens, né? É tão diferente assim, né? Propor um caminho de composição, de consenso, de diálogo, né? Onde que isso bate para os homens? Eu acho que é uma pergunta super interessante, Olivia, e acho que parte dessa resposta eu vi num dos livros, e agora não vou me lembrar qual, mas num dos livros lá que o IBPC
publicou, né? Que é muito assim, da faculdade de Direito que ensina a brigar. Ah, então a faculdade de Direito ensina a brigar, e daí assim, eu tenho 2 filhas, eu não tenho como falar assim de meninos, criancinhas e tal, mas eu vejo dos filhos dos meus amigos, é o pai brincando de luta, brincando de boxe, brincando, né, dessa coisa, porque tem uma coisa masculina, assim, mais do violento mesmo, né? De brincadeiras mais agressivas e tudo mais. E menina, em geral, obviamente, tudo generalizações aqui, né? Com todas as suas exceções, mas brincar de comidinha, brincar ali de algumas coisas que a gente entra nessas coisas culturais de cuidar de casa ou ou sair para caçar, né? Que são talvez ancestrais. Mas daí a colocação que se faz ali, por que tem muito mais advogadas em práticas colaborativas e mediação do que advogados? E eu acho que é isso, porque a mulher sim, tem aquela coisa do cuidado, fala, não quero brigar, se tem outro jeito, eu quero fazer do outro jeito. Então, entre gêneros, eu acho que é muito disso. Se a gente for olhar mercado financeiro, é um mercado muito masculino também, porque tem essa coisa da agressividade. Você tem que brigar pelo seu espaço o tempo todo. Você tem que lutar ali com os seus concorrentes, com os seus companheiros, não sei o quê, por um lugar ao sol, né? Brigar pelo bônus, tá sempre brigando. Então, acaba sendo um lugar bem masculino na sua maioria. Eu acho assim, em termos das práticas ou da mediação, né, de todos esses métodos, eu acho que ainda tem um desconhecimento muito forte. Então, assim, dos financeiros, quando eu falo assim, puxa, você deveria, né, eu venho pregando, como você falou, né, eu venho pregando nos grupos lá de voluntários CFP, dentro da minha empresa, né, a Bebel também faz isso sempre, tudo mais. Cada capacitação que vai ter, eu coloco lá e falo, galera, vejam isso, é uma oportunidade, né, a gente precisa de mais financeiros e tudo mais, mas tem um desconhecimento muito forte do que é e tudo mais. Tem uma coisa de acomodação também, né? Porque tem muita gente que trabalha no mercado financeiro e já ganha bem, e daí não fica pensando em alternativas, né? E daí não quer se envolver. Então, acho que tem uma falta de busca pelo novo, assim, também uma falta de curiosidade que, infelizmente, está aqui ainda. A coisa precisa crescer mais, ganhar mais espaço, né? A quantidade de gente que fala, puxa, eu tô me divorciando, acho que eu vou me separar. Fala, você já conhece prática colaborativa? Já conhece? Você sabe que dá para ser de um outro jeito? Não sei. Manda os filminhos de BPC, manda o link, manda um monte de coisa, manda um monte de material e tal, para as pessoas pelo menos conhecerem. Então, acho que falta esse conhecimento para as pessoas se interessarem mais no geral, né? Quantas vezes a gente, né, se você faz coisa na OAB, eu vejo lá Marília, Mônica, né, fazendo... ontem mesmo eu estava dando aula com a Mônica lá no Inovare, né, falando do papel do financeiro, e fomos convidados lá, a Mônica e eu, para falar na OAB Minas Gerais sobre práticas colaborativas, porque os advogados mesmo ainda não conhecem, né? Ainda é meio mito, própria mediação, que já tem, né, a legislação um pouco mais antiga, não um pouco mais, né, da prática colaborativa está em andamento ainda, mas ainda tem uma pregação para a gente fazer no geral. Eu acho que isso vai acabar vindo para o mundo masculino, para o mundo financeiro, de uma forma, espero eu, com mais força, né? Tenho feito a minha parte, isso eu garanto. Eu queria puxar um pouquinho para o equilíbrio dessa balança. Você estava falando da mulher no papel de cuidadora, né? E que é por isso que determinadas profissões as mulheres acabam se sentindo mais confortáveis, e em outras profissões os homens ficam mais confortáveis. Aí você trouxe o exemplo da caverna, da comida de dentro, do fogo, tudo isso. Agora, a minha pergunta é, você é um planejador financeiro, além de ser um profissional de finanças de prática colaborativa. Os seus clientes, na sua maioria, são homens ou mulheres? Estou olhando a minha lista aqui agora e eu acho que eu tenho provavelmente 60% mulheres, 40% homens. Tem muitos que são casais, mas daí eu tô pensando assim em quem lidera a discussão comigo. Porque eu já vi uma... Eu não sei o que foi lá atrás. Eu acho que era você e a sua mulher falando de educação financeira e contando a história da filha de vocês, que eu fiquei encantada na época. Como é que vocês ajudavam ela a ter uma noção do dinheiro e como que ela levava o dinheiro para a escola e como é que ela economizou, porque ela queria comprar um laptop. Me lembro dessa história. E quando a gente fala de planejamento financeiro,
As mulheres, isso não faz parte da educação delas, não faz parte da cultura, e eu acho que assim, essa divulgação, da mesma maneira que os homens precisam entender que existem processos de solução de conflito, de resolução de conflito, que precisa do cuidado, não é só da regra. Existem questões financeiras que passam muito pela emoção e que as mulheres precisam poder complementar, seja no casal, seja sozinhas, se elas de alguma maneira quiserem ter autonomia. Porque eu acho que entrar nesse mundo significa poder ter uma parceria mais simétrica e menos complementar num mundo que demanda muito mais. Né? Que cada um tem que... Não dá para você ficar na sua casa lá bordando e esperar de uma hora seu marido chegar da cidade do trabalho. Acabou, não existe mais. Então, assim, o quanto que eu acho que essa cultura também para as mulheres de aprender a se planejar financeiramente é fundamental. E a gente fala pouco disso, do meu ponto de vista. Não é um ingrediente. Quer falar, Bel? Fala. Eu estou aqui pensando, eu acho que a gente fala pouco disso, mas em contraste com o Caco, por exemplo, eu que sou mulher e atendo planejamento financeiro, 98% das minhas clientes são mulheres. Então a mulher vem falar com mulher. E eu vejo o homem com muito mais dificuldade de procurar um profissional para falar do assunto, porque eu vejo ele muito mais orgulhoso em admitir que precisa de ajuda para falar desse assunto, que não tem conhecimento. Vamos trazer universos diferentes aqui, pelo visto, né, Caco? Porque eu acho talvez que sim. o homem procure outro homem com outra ótica. Mas Pode ser. essa que eu tenho dele comigo. Na verdade, às vezes que eu atendi casal, a percepção que eu tive foi sempre que o homem acabava querendo sair do atendimento ou parar o atendimento porque ele perdia o protagonismo dele de homem, gestor de dinheiro dentro do casal. Eu acho que tem duas situações. Tem essa coisa de não se sentir mais o gestor. Tem uma coisa de achar que sabe tudo também, né? Tem vários casos que eu já atendi, assim, que a gente falava com casais e a mulher falou, pelo amor de Deus, explica para ele que a gente precisa desse serviço, né? Porque sozinho não estou dando conta. Né? Então, o planejador financeiro, como você sabe, acaba sendo muito também, quando a gente fala de casais ou de famílias, de uma forma geral, acaba sendo muito um mediador também dessa conversa. Né? Então, porque às vezes o casal não... Às vezes não. Na maioria dos casos, da minha experiência, o casal não se fala em relação a dinheiro. Não existe comunicação em relação a dinheiro. Né? Então, o planejador financeiro acaba sendo aquele fio condutor mesmo da conversa, das conversas difíceis que tem que se fazer sobre patrimônio, sobre fluxo de caixa, sobre as escolhas que tem que ser feitas. Então, isso é muito, muito importante. Né? O gestor pessoal está falando, as mulheres querem fechar o planejamento, o homem tem receio, acha que é um gasto desnecessário. Já ouvi isso muitas vezes também, como o Thiago está falando. Então, tem isso. Mas, assim como eu acho que é ultrapassado essa coisa da gente falar assim, o homem ajuda em casa. Vamos lá, vamos parar com essa história do homem ajuda em casa. Participa, né? Participa de lavar louça, participa da educação dos filhos, tem que participar, não é ajudar. Assim como a mulher tem que participar da vida financeira da família também. Isso eu tive em casa e levei isso para uma palestra. Fiz uma palestra para mulheres empresárias no interior de São Paulo no mês passado. E teve uma situação assim até interessante, porque eu levei duas palestras possíveis. Ele falou, vocês querem saber sobre a parte teórica, né, como é que fala de fluxo de caixa, patrimônio, não sei o quê, tal, ou vocês querem saber o que eu acho que as mulheres têm que saber sobre dinheiro, o que tem que levar para casa? E 80% preferiu a pílula vermelha, vamos dizer assim, de saber, me conta das armadilhas, então, né, do que você tem visto aí nas práticas, no planejamento financeiro, etc. E uma das coisas que eu falei ali, que eu acho que é importante para todas as mulheres terem em mente, é o seguinte, os maridos querem que vocês se envolvam nas discussões. Eu, como marido, tive essa conversa com a minha mulher, falei isso na palestra, então, assim, público, eu posso falar.
teve uma hora que eu falei para ela, Silvinha, eu quero que você se envolva nessas discussões, eu quero que você saiba quanto eu ganho, quanto a gente tem de patrimônio, quanto custa a nossa casa, etc., porque eu quero você envolvida nas decisões. Eu não quero ter o peso sozinho de falar se a gente vai para Disney ou não, ou se a gente vai para Carapicuíba. Por que que eu que tenho que decidir? Nós temos que decidir. Mas para você me ajudar a decidir, né, ou para você participar da decisão, ajudar não cabe aqui, para você participar dessa decisão, você tem que conhecer. Você tem que saber, né, dos elementos que vão nos levar a uma decisão, se é Carapicuíba ou se é Europa, né? Então, é importante também as mulheres terem essa curiosidade, querer saber e também começar essa conversa, porque os maridos, muitos maridos, estarão desconfortáveis no começo, porque, pô, da onde está vindo isso aqui? Vai ter desconfiança, não sei o quê, mas, né, vamos entender, vamos participar, vamos tomar a frente e falar, olha, eu quero saber se acontece alguma coisa com você. O que acontece? Alguns casos que eu já peguei. A mulher separou, ficou viúva, não sabia por onde começar. Não sabia por onde começar. Tive uma mulher que falou assim, olha, eu estou recebendo na partilha aqui 12 milhões e eu gasto 20 mil reais por mês, mas o dinheiro vai acabar quando? O cara não vai acabar nunca se você fizer bem e continuar com esse padrão de vida. Mas você não tinha a menor ideia, né? Então, assim, tem que participar, tem que, né, essa coisa que a gente falou, né, Mônica, de tomar a frente, e você falou também, né, Bebel, de ir conquistando o espaço. Né? Não tem essa assim, não posso saber quanto que você ganha, quanto você não ganha e tal. Tem que saber, tem Pois que é. interessar e Mas tem que ir eu atrás. acho que nós, de alguma maneira, né, caímos numa bolha privilegiada e o que a gente precisa é cada vez mais trazer um Total. contágio positivo dessa bolha. Porque o que eu Perfeito. estou ouvindo, quando você fala na sua conversa com a sua mulher, é dar potência e compartilhar o conhecimento e não ficar com o saber guardado para você, porque isso dá poder. Eu acho que o que a gente está entendendo é que, e eu acho que essa visão dentro do meu trabalho, de entender que o sistema, de alguma maneira, tem uma potência muito maior do que o indivíduo isolado, e que é dentro da troca, dentro de eu poder abrir mão ou compartilhar o meu conhecimento, que o outro vai crescer e vai trazer o conhecimento dele. Então, cada vez mais, as pessoas não estão mais segurando a informação, né, desde as relações conjugais até das relações de empresa. Porque eu preciso que a empresa cresça, eu preciso que a minha família tenha funcionalidade, não pode ficar tudo centralizado num e outro, até porque fica empobrecido a forma de fazer. Né? Vai ser sempre pelo seu ângulo. Pode ser que a sua mulher, na hora que vai fazer a escolha de como vocês vão dividir o ganho de vocês, ela traga uma visão que você não tinha pensado nisso. E isso vai trazer uma qualidade de vida muito maior para vocês como família. A gente está falando de parceria, né? Assim, também você tira aquela função única, aquela sobrecarga, tanto em relação a quem provê, né, o padrão da família, quanto os cuidados, né? Então, essa divisão, esse equilíbrio, essa simetria que a Mônica fala, eu acho que é o que está se buscando cada vez mais nos relacionamentos, né? Todo mundo participando das duas funções, né? Exato. Agora, isso piscou uma mensagem aqui de WhatsApp, enquanto isso, de uma amiga minha que trabalha numa ONG, em comunidade, e eu só li rapidamente assim, muito bonito o que você está falando aí para a sua classe média alta, né? A realidade lá dentro de casa, onde a gente tem que brigar para a mulher não apanhar dentro de casa, né? Para a gente chegar nesse ponto de falar de dinheiro, obviamente a gente tem um caminho muito longo, mas muito longo mesmo. Não estou desmerecendo isso. Eu falei isso no começo. No começo a gente falou, né? Era coercitivo quando era na base da pancada. O homem se impunha através da força. A mulher não tinha opção, né? Agora, isso ainda é realidade. Ainda é realidade em alguns lugares. E o que a independência financeira, inclusive, faz com que a pessoa não tenha que aturar essa coerção. Exato. Pois então, mas o que acontece, que é curioso, é que se o homem falta, se o homem sai, e se a gente olhar nas classes populares, nas classes mais...
Ficou muda? Parou. Uhum. Chefes de Valeu. família, elas dão conta maravilhosamente bem. Sim. Se a figura masculina não estiver ali, eu acho que o trabalho é exatamente de humanizar esses homens, de não perderem o poder, porque para eles o poder está só no autoritarismo, não está na parceria. Não está na Elas parceria. não dão conta maravilhosamente bem, não, tá? Eu estava fazendo um grupo de estudos sobre famílias monoparentais. É difícil pra caramba dar conta sozinha, tá? Não, Bela. Eu também cuidaria desse maravilhosamente bem, porque assim, o custo é altíssimo. Não, As gente. mulheres têm um custo o que muito eu alto. quis dizer, então eu vou tirar a palavra maravilhosamente bem. Eu digo é que elas são competentes para dar conta da gestão financeira da casa delas. Elas dão conta da casa delas. É óbvio que, de alguma maneira, tem que jogar a bolinha para o alto, né? Mas a quantidade de mulheres que são chefes de família e que, de alguma maneira, conseguem organizar, pelo menos estou com uma imagem de um Globo Repórter que eu assisti uma vez, que era um percentual significativo, maravilhosamente bem, nem que pode ser forçação de barra aqui, polianice da minha fala. Mas eu acho que, assim, o que eu queria dizer é que, na parceria com o homem, elas regridem a um patamar de dependência que, sem a presença do homem, elas ganham espaço. Foi isso que eu quis levantar como uma hipótese. Não sei se vocês concordam. Não tenho pesquisa para dizer isso. É uma percepção de uma pesquisa qualitativa e não quantitativa. Mas acho que é um pouco daquela pesquisa que eu mencionei do Serasa. Eu olhei ela muito transversalmente ontem, só passei o olho assim, preciso me debruçar mais agora no fim de semana, mas é um pouco do que estava falando, de como as mulheres têm tomado a frente mesmo das finanças domésticas, né? E cuidado melhor do que muitos homens, né? Então isso vai começando a aparecer com mais evidência, mas tomara que seja assim. O que eu acho, Caco, é que a gente tem em comum, e que eu gosto disso até, porque nós dois tratamos do financeiro e você, como homem, veio para esse lugar, é que a gente encara o planejamento financeiro e a educação financeira como um ato de cuidado. Sim. Então, ao invés da gente olhar finanças como uma coisa fria, falta de amor, a parte do amor, a gente considera, a gente traz para o dia a dia, para dentro da casa, é um ato de cuidado e de amor. Ele se mistura com todos os outros atos de amor, né? Exato. Porque as pessoas vêm na frente dos números, né? Tem que estar antes dos números. Não dá para falar de dinheiro se não souber o dinheiro para quê, né? O dinheiro não é nada. Ele vem cuidar das pessoas. Exato. Exatamente. Eu acho que isso faz uma diferença em você, que traz você para esse mundo colaborativo. Tanto como financeiro, como homem vindo para esse mundo do cuidado, né? Eu gosto disso, Bebel, que você falou, né? Assim, que tudo é cuidado e tudo é regra, né? E tudo também tem a normatividade, né? Assim, aquela coisa. E tudo também, acho que para ouvir, não sei se foi bem essa fala do Caco, mas em algum momento, Caco, quando você falou, né, da nossa formação, né, que o advogado é formado para brigar, toda a nossa cultura, claro, os advogados, né, principalmente, os profissionais que trabalham com abordagem colaborativa, mas toda a nossa cultura, né, ela é voltada para isso, para formar homens, né, com esse perfil, e mulheres com outro perfil, né, de cuidado. E o que a gente está falando é como que, na verdade, tudo está, né, também conseguir a luta, ganhar dinheiro, saber desenvolver das finanças é medida de cuidado. E no cuidado, né, assim, nas funções de cuidado também existe a normatividade, o que pode, né, Então, assim, é a interseção, é a integração dessas duas perspectivas, não uma ou a outra, né? E a gente diluir mais. O que eu fico só pensando
é que a resistência dos homens, em geral, a pensar em processos autocompositivos, né? Assim, em vir buscar uma formação, em mediação, em práticas colaborativas, seja qual for a sua área, do diálogo é o caminho, como é que eu vou dizer? Isso, né? Feminino, de uma coisa mais, né? Mimimi. É mais mimimi. Contemporizadora, né? Assim, de que vai, não tenho paciência, meio psi, é meio não sei o quê. Enquanto eu tenho um perfil mais aguerrido, mais prático, mais, né, assertivo, e que isso não combinaria. O que a gente vê na prática, e isso talvez seja a minha frustração, né, é que a gente está falando de métodos mais eficientes, né, de métodos mais eficientes. Tirar um pouco essa coisa romanceada, né, mas de soluções que atendam à medida do cuidado, claro, que de fato cuida das pessoas, mas também aquelas que vão economizar tempo, economizar custo, economizar recurso, economizar desgaste emocional, tudo que fala de uma, né, tudo que vem de uma fala, que seria uma fala desse olhar do, né, muitas aspas aí, né, do masculino, né, que está focando na praticidade da coisa, né? Pois é, então, assim, métodos mais eficientes, mais eficazes, que poupam recursos. Essa, para mim, é uma chave que, quando ela for virada pelos homens, assim, em geral, vai quebrar. É uma resistência, é um preconceito de não estar ainda enxergando isso. Faz sentido, Caco, para você? Assim, é como a Mônica falou, processos de diálogo soam como mimimi para a maioria dos homens, para os homens do teu meio, assim, até mesmo o feeling. A gente muito na Serafim, e meus colegas que estão aí assistindo com a gente vão saber disso, a gente olha muito para perfis comportamentais, que a gente costuma pensar nos mais acelerados, nos mais cautelosos, nos mais racionais, nos mais emocionais, então a gente divide nesses 4 quadrantes aqui e tal. Eu acho que tem uma coisa assim de uma forma muito, muito, muito genérica, de ter uma certa tendência do mundo masculino ser mais para o racional, mais para o pragmático, das mulheres serem mais para os relacionais, mais para os emocionais. Então, acho que isso faz um pouco de sentido, sim, do que você falou, né, de querer já a vibração, querer uma solução, etc. Mas eu coloco mais uma pimenta aqui no nosso balaio, que é uma coisa muito do mundo contemporâneo nosso também, de querer tudo muito rápido, né? Acho que 2 fatores, de querer tudo muito rápido. Então, assim, todo mundo quer ganhar na Mega Sena, mas ninguém quer fazer planejamento financeiro, né? E o caminho é longo de ganhar dinheiro, guardar dinheiro, né, Bebel? O caminho de guardar dinheiro, de aposentar, não sei o que, não é ganhar na Mega Sena. Dependência financeira. Então, Dependência assim, financeira não é. Não é estalar dedo, assim, mas por que as pessoas caem em pirâmide? Porque querem um resultado rápido. Porque, né, a CVM lançou ontem, eles fizeram uma pirâmide de teste, 400 mil pessoas entraram no link lá e teriam caído no golpe, né? Então, assim, as pessoas querem resultado rápido e fácil. O que tem também um outro pequeno elemento aí, que a Mônica pode ajudar a gente, que é uma coisa, é muito mais fácil você ser vítima do que ser protagonista, né? Então, é mais fácil eu querer que o juiz resolva alguma coisa, e daí, puxa, o juiz me sacaneou, do que eu, né, quebrar a cabeça, entrar na discussão difícil, né, investir tempo, investir minha energia para resolver alguma coisa de uma forma que seja, obviamente, muito mais eficiente, muito mais sustentável, mas que muito mais trabalhosa, né, do ponto de vista da implicação, da autoimplicação de cada uma das partes dentro do processo, né? Eu acho que você está falando, e é verdade, eu concordo com você, que é essa mudança de lente, essa mudança de cultura. E eu me lembrei agora, vocês vão achar que eu estou louca, mas não estou, do Cooper, que introduziu andar. Quando eu era da idade de vocês, não tinha essa propagação de uma cultura da importância do exercício físico para a saúde, né? E as pessoas, ninguém fazia. Minha avó nunca fez ginástica,
Minha mãe era precursora porque fazia ginástica. Uma ginástica que era um negócio, a Olivia caiu, uma ginástica que era um negócio bem assim de mimimi, né? Hoje, a pessoa, todo mundo se preocupa com o seu cuidado físico, porque sabe que isso é um benefício, que você não vai ter um resultado rápido, mas você vai ter um resultado efetivo. Eu acredito que essa questão financeira vai chegar em algum lugar. Quem sabe vocês são o Cooper de 2023, que conseguem ir trazendo essa fala para as pessoas começarem a entender que é um trabalho de formiguinha, que é uma coisa que nem sempre, no primeiro momento, dá satisfação, né? Você gastar e comprar o que você está com vontade, dá uma satisfação muito mais imediata. Você tem que aprender a guardar para poder ter depois. Bebel, me corrige depois. Né? Não, é só que você pode aprender a ter satisfação em guardar. Mas você falou vê bem. O pouquinho crescer mas você... e saber que você vai um dia poder parar de trabalhar e viver daquilo. Mas olha só, você lembra dos porquinhos que eu trouxe de algum lugar? Eu estava com você, que eu trouxe 6 porquinhos, eu tinha 6 netos, eu vim com a minha mala cheia de porquinho de cofrinho, trazendo um porquinho para cada neto. Isso, para você entender esse prazer, você tem que primeiro fazer. Você tem que primeiro fazer. Você sair correndo, logo no começo, fazer exercício, não é ótimo. Você só vai descobrir o prazer depois que você conseguir isso. Esse é o desafio. Por isso esse é o desafio de vocês, planejadores. Transparente, tá? Quando você for dar para os seus netos, dá um porquinho transparente, para você ir vendo eles ter. Tá bom. Mas isso é super importante que você está trazendo, Mônica, e por isso que é cada vez mais interessante para mim, e eu sei que a Bebel também conjuga desse mesmo interesse e curiosidade de estudar neurociência. Porque, no final das contas, o nosso cérebro do Homo sapiens, o mesmo de 10 mil anos atrás, que está preocupado se o tigre vai comer a gente daqui a 5 minutos ou não. Então, essa coisa de guardar dinheiro para o caco de 80 anos de idade, é um negócio assim, tem estudos que mostram, né, que sugerem que eu pensar nisso é a mesma coisa que eu dar dinheiro para o mendigo na rua. Então, assim, é muito longe, né, para a gente. Então, a gente tem que criar, né, nas nossas práticas de planejamento financeiro, estratégias para que a pessoa tenha este prazer de guardar dinheiro, de ver o que, né, aquele porquinho enchendo, né, e o porquinho daí na idade adulta é o extrato do banco, da corretora, né, o investimento ali subindo, para saber que ele vai conseguir fazer aquela curva, como é que você chega naquilo lá, por que você deixa de fazer uma viagem a mais por ano para guardar o dinheiro para uma outra coisa que pode ser mais interessante. Então, tudo isso tem que ter estratégias para a gente mandar as mensagens certas para o cérebro, para tomar as decisões certas. Deu uma congelada. A minha? Ah, não, foi do carro. Foi o carro. Não, deu só uma congeladinha. Na sua última para tomar as decisões certas, a gente imaginou, a gente completou aqui. Tomar as decisões certas, mas as decisões mais racionais, né? Isso. Senão a gente vai sempre no automático, né? Vai sempre no S1, né, Bebel? Olha só, Bel, eu queria que você fosse aí engatilhando. Estamos em cima da hora, eu acho que a gente precisa repetir, Caco. Super obrigada, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, obrigado. É um tema instigante, importante, que faz parte dessa mudança de lente que a gente está propondo, né? E a gente queria pedir para quem estiver nos assistindo para divulgar a Base Diálogos, divulgar o que a gente está pretendendo trazer, democratizando informações, pontos de vista. Nenhum de nós aqui é dono da verdade, a gente simplesmente gosta de pensar publicamente, como diz a Olivia, e que as pessoas possam aproveitar o que eles acharem que pode ser útil para eles e jogar fora o que não for útil. Faz parte da nossa troca e da nossa construção de cultura. Perfeito. Bom, obrigado pelo convite. Eu gosto de sempre dizer que se você concordou com tudo que eu falei, tem alguma coisa errada, né? Então, eu gosto da crítica, eu gosto do contraditório, eu gosto porque a gente aprende assim. Então, mas eu espero que
as minhas ideias aqui, que eu adorei a história de pensar publicamente. Eu vou adotar aqui com a permissão do Olívio. Obrigado pelo convite, pela honra de estar com vocês. Imagina. Beijo. Obrigada, beijo. Vocês que assistiram, divulguem a gente, mandem coraçõezinhos, mandem aviãozinhos para os conhecidos, porque a gente conta com vocês aí, que estão os que entraram. Os amigos do Caco são muito bem-vindos, amigos e amigas. E a gente tem que trazer também a Ouse Comer, que é a mulher do Caco e que fala sobre alimentação, que tem tudo a ver com comportamento. Com comportamento. Tá? Exatamente. Então tá bom. Beijo. Beijo. Obrigado. Obrigada. Tchau.